Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós continuamente, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Hoje estamos começando mais uma lição. A lição desta semana tem como título O Herdeiro do Trono, já que a lição da semana passada, nós concluímos ali, finalzinho do capítulo 18 de João, entramos em um dos versos do capítulo 19, Cristo passou, estudamos Jesus passando ali pelo vale da sombra da morte, pelo o vale do Cedron, e essa semana a gente vai estudar sobre o herdeiro do trono, o herdeiro do trono que está diante ali de Pilatos, aquela discussão se ele era rei ou não era rei, se ele tinha um trono ou não tinha um trono. Então vamos tratar aí do herdeiro do trono esta semana. E o verso síntese da nossa lição está em João capítulo 19, versículo 5, que diz assim: quando Jesus veio para fora lá do pretório, ali onde a casa legislativa de Pilatos, Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura que Pilatos mandou providenciar para ele, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Que coisa, Esse é o verso síntese da lição, da nossa lição que estamos iniciando agora esta semana, Meus amados, Cristo é o único e verdadeiro herdeiro do trono de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo diz que o próprio Cristo diz também no livro do Apocalipse, com outras palavras, mas Paulo diz claramente que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro, vem de igual, nós teremos, Cristo faz questão de compartilhar da sua mesma herança. Que herança é essa? A herança da exaltação, a herança, participar no reino de Deus de forma livre. No reino de Deus nós não seremos escravos, seremos livres, plenamente livres. Para falar dessa liberdade, Cristo diz que nós seremos reis e sacerdotes. Um rei e sacerdote não é livre? Claro que é livre, Olha que coisa linda. Então, Pilatos aqui, vendo que Jesus não tinha nenhuma culpa, analisando bem, como um homem muito experiente que ele era, em julgar as coisas da sociedade, as coisas corriqueiras, o cotidiano da vida social das pessoas, ele tinha muita experiência, mas nenhuma experiência para julgar as questões do espírito. Ele não estava preparado, ele não tinha condição de entender a linguagem espiritual que Cristo estava falando ali naquele momento, Portanto, depois que ele pergunta para Jesus qual é a verdade, Jesus fala, quem me conhece, é da verdade, tal, E aí Pilatos sai ali para fora, depois de os soldados providenciarem ali uma coroa de espinho para Jesus Cristo, e colocar-lhe uma capa da cor de púrpura, a vestimenta dos reis, dos governadores, a púrpura era uma tintura muito cara, portanto, só quem usava era quem era rico, poderoso. E eles emprestaram temporariamente essa capa para Jesus Cristo só para chacotear da cara dele, porque Cristo, na verdade, vai ser despido, vai ser crucificado completamente nu na cruz do Calvário. As suas vestes vai ser lançado sorte sobre elas, Então é uma capa ali provisória, mas a coroa de espinho não é provisória não, ali ficou mesmo ali, para que ele fosse motivo de chacota, de humilhação, uma terrível humilhação. Então Jesus já veio para fora ali do pretório, já com aquela coroa de espinho na cabeça, para olhar na cara dos judeus, dos líderes judeus que estavam lá fora, já realmente nessa situação. E diante dos seus irmãos judeus, irmãos da etnia, judaica, diante dos seus irmãos naquela situação de humilhação, com a coroa de espinho
na cabeça, né? Imagina aqueles espinhos gigantescos perfurando a testa, a cabeça, né? A cabeça é muito sensível, né? Qualquer coisa dói muito na cabeça. Imagino as dores ali já, né? E com uma capa de púrpura, eu imagino então que naquele momento os judeus poderiam ter 3 tipos de sentimento. O primeiro sentimento era de compaixão, de ver alguém ali sofrendo por causa da minha acusação. Sentia no mínimo ali um remorso ali, uma tristeza, um arrependimento, né, por ter levado ele até ali, e sentir compaixão pelo sofrimento do outro. Mas eles não eram insensíveis, né? Veja o que a religião faz na cabeça do homem, né? A liderança religiosa deixa o homem insensível, né? Ele fica muito louco pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, que cega, né? Cega. Eles não tiveram essa sensibilidade. O segundo sentimento que eles poderiam ter por Cristo era um sentimento diante daquela cena, que era, entre aspas, engraçada para ele, porque eles viam Cristo como, Jesus como um maluco, um pobretão, alguém assim, né, sem expressão social. Então, vestido com a capa de púrpura, era motivo de risada, né? Poderia ser, então, que eles gargalhassem diante de Cristo para humilhá-lo ali, e pode ser até que alguns tenham feito isso mesmo, né? Porque ele não era rei, porque estava vestido daquele jeito, e com a coroa de espinho na cabeça. Era algo feito mesmo para que as pessoas, né, humilhassem. Na verdade, Pilatos fez isso para humilhar os judeus, mostrando que eles eram pequenos, não podia estar exigindo de Pilatos, né? E Pilatos fazia aquilo porque eles poderiam fazer uma reclamação a César de Pilatos. E Pilatos também estava na mão deles. Então Pilatos, para provocá-los, né? Provocá-los de uma forma mais, né? Olha o rei de vocês aí, ó. Então Pilatos faz de uma forma política e eles fazem de uma forma assim de vingança mesmo, né? E o terceiro sentimento ali poderia ser aquele de ódio, dizer assim, olha, tá pouco ainda, esse sofrimento aí é pouco. Ele não merece só essa vergonha aí de estar fazendo esse papel de palhaço, não sendo ele rei, mas com uma capa de púrpura nas costas, como se fosse um rei. Ao invés de uma coroa de ouro, da coroa de espinho, um palhaço. Ao invés, né, eles tivessem ainda muito mais ódio e quisessem, que era o sentimento deles, né? Tá pouco, sofrer mais, tem que apanhar e tem que ser crucificado. Então, o sentimento que nós sabemos eram esses dois. Poderia ser um motivo de riso, para humilhar a pessoa de Cristo, e um motivo de ódio, que aquele sofrimento era pouco, ele precisava morrer. Agora, o sentimento mais necessário ali eles não tiveram, que era da compaixão, da empatia, de colocar no lugar de outro, do sofrimento do outro, né? Eles não tiveram esse sentimento, infelizmente. Então, Pilatos conclui apresentando a ele assim, como numa entrada quase que apoteótica ali, abrindo as cortinas do teatro e apresentando o ator principal, diz para eles assim, olha, eis o homem. Veja que até Pilatos sabia quem Cristo era. Pilatos sabia quem Cristo era porque ele sabia que Cristo era inocente. Um romano que não conhecia a palavra de Deus sabia quem Cristo era. Eis o homem, sabia que ele era inocente. Mas os judeus que não sabiam quem Cristo era, eles vão acusar Jesus de que Cristo era Deus. Os religiosos cegos dizem que Jesus é Deus. Mas o romano, né? O gentil romano sabia quem Cristo era. Eis o homem. Ele vai dizer, não, nós vamos crucificá-lo porque ele se faz filho de Deus, então ele é igual a Deus. Essa foi a conversa deles lá no capítulo 5 de João, versículo 18. E desde aquela acusação lá de João 5,18, eles vão trazer agora aquela acusação para este momento aqui, com ódio para crucificar Jesus Cristo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 1. A primeira pergunta desta semana que diz assim: antes de apresentar Jesus para o julgamento popular, que disse Pilatos à multidão que o aguardava lá fora? Era multidão, na verdade, era multidão daqueles que eram da liderança judaica, né? Os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os principais ali dos judeus, né? E aqueles, né, vamos dizer que seriam os asseclas.
os bajuladores do sinédrio, os bajuladores do templo, né? Aqueles crentões, né? Como as pessoas falam na gíria hoje, né? Aquelas pessoas que vivem nas igrejas para seguir o pastor, né? Para ser visto, é bajulador de pastor, bajulador de sistema. Eles não servem a Cristo. Porque se visse a Cristo, ele amava os irmãos, mas eles maltratam os irmãos em nome do pastor, em nome da placa da igreja, em nome de um cargo, às vezes, né? Para receber um cargo, um título, aí eles bajulam e cometem pecados terríveis. Pois bem, então essa era a multidão que estava lá fora. O que diz então? Vamos ver aqui a resposta em João capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então Pilatos, ele faz duas apresentações. Primeiro, quando ele sai do pretório com Cristo ali, ele diz: Eis o homem. Aí outra vez, como diz aqui, Pilatos abre a boca pela segunda vez, diz assim para o povo judeu: Eis que eu vos apresento este homem, mas eu não encontrei nele crime algum. Eu quero que vocês saibam que ele não cometeu nenhum crime segundo a lei de Roma. Segundo a lei do mundo, ele não cometeu nenhum crime. Agora, segundo a lei de vocês estão querendo incriminar nós, os mundanos, que deveria, se Pilatos tivesse conhecimento espiritual, né? Pilatos poderia dizer assim: nós, os romanos, pagãos, imprestáveis, mundanos, ímpios de coração, imundos, impuros, a nossa maldade, que deve ser pior do que a da igreja, muito pior, né? A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja de vocês, do Sinédrio, é pura, santa. Então a nossa lei é muito mais rígida para o mal, para punir, para castigar o inocente, para perseguir o povo de Deus. Então na nossa lei, ele foi achado inocente. Agora vocês que são a igreja da justiça, da iluminação espiritual, da luz da palavra, que é guiado pelo Santo Espírito de Deus, vocês encontraram a condenação para o inocente? Olha, meus amados, se a gente não tiver nenhum discernimento espiritual para entender aqui o que está acontecendo nesse cenário aqui, que a liderança da igreja está condenando um inocente, um irmão seu, que só trouxe o bem para a igreja, trouxe a verdade para a igreja, que estava preocupado em restaurar a liberdade na igreja, a liberdade que foi perdida devido às tradições da igreja, né? As filosofias que entrou dentro da igreja, as tradições deles, que haviam anulado a lei de Deus, como Cristo falou, anulado a palavra de Deus, por causa da tradição deles. Cristo veio trazer isso, e eles se incomodaram com isso, agora está querendo matar Jesus Cristo. Existe um princípio escatológico, um princípio da profecia, lá em Eclesiastes 1, versículo 9, Eclesiastes 3, versículo 15, que diz claramente que o que aconteceu lá no passado tornará a acontecer agora no presente. Então, todas as vezes que você, que eu, que nós leiamos, examinemos a Bíblia e encontramos assim uma liderança perseguindo e matando o Filho de Deus, ela vai acontecer agora de novo no tempo do fim. A perseguição não vem do exército do mundo, o exército militar, não vem do poder político, do poder militar do mundo, não vem dos Estados Unidos, não vem da China, não vem da Rússia, não vem da Europa, não vem das Américas, não vem da Ásia, não, da América do Sul, não. A ameaça ao povo de Deus vem sobre a tutela da liderança religiosa. O que foi é o que será. O que aconteceu no passado com o Filho de Deus, acontecerá no tempo do fim agora, com os filhos de Deus sendo perseguidos pela liderança religiosa. Se você é uma pessoa que vive exaltando, aquele pastor tal, eu sou fã daquele pastor lá da televisão, daquele que fala na internet, aquele homem é homem de Deus. Ora, você precisa revisar os seus conceitos e voltar para a Bíblia. E entender o que está lá na palavra de Deus, para não se tornar também o inimigo do povo de Deus,
um religioso cego que acha que está com a verdade, mas vai perseguir o povo de Deus, porque não foi para a palavra, porque não tem discernimento. É guiado pelo que o líder da igreja está falando lá no púlpito, sem ter a coragem de prová-lo com as escrituras sagradas, como manda a Bíblia provar os espíritos, né? Pois bem, aqui Pilatos diz para a liderança: eu não achei nele crime algum. Já imaginou a igreja perdendo para o mundo? A igreja sendo pior que o mundo? O que tem de crente hoje se achando melhor do que o mundo e fazendo pior do que o mundo, porque não conhece a palavra, não conhece a verdade, não tem discernimento para entender a palavra de Deus, porque nunca teve a coragem de ir na palavra de Deus, examinar a escritura por si só. Olha, meus irmãos, nós precisamos ter essa coragem, porque se a gente não tiver essa coragem, preocupado com a nossa própria salvação, quem vai ter, né? Que o Senhor possa nos despertar para que, com a palavra, com a luz da verdade, nos despertar com este poder da luz da palavra, para que a gente não possa se encontrar do lado da liderança religiosa que vai condenar os cristãos de verdade, aqueles que são perseguidos, que são minoria, que são os pobres, assim como Cristo e os 12 apóstolos. Continuando, amados, vamos agora aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, segunda pergunta da lição, que nos traz aqui mais um questionamento importante para a nossa reflexão nos dias atuais. Diz assim a segunda pergunta: que fizeram os líderes religiosos e os seus guardas ao verem Jesus naquela situação? Já imaginou? Nesse momento eu preciso me colocar no lugar dos guardas, no lugar da liderança religiosa. Eu preciso agora tentar entender lá, eu me colocar no lugar deles, aí eu tentar sentir ódio por Jesus Cristo. Ficando do lado, eu tentar me imaginar numa posição de liderança, vivendo muito bem com o dinheiro do povo, vivendo folgado sem trabalhar, né? O trabalho entre aspas, né? O trabalho deles era ali, não trabalhar no campo, né? O trabalho deles era no santuário, e muito folgado, porque os sacerdotes trabalhavam no santuário, os sacerdotes que entravam no templo, só 15 dias no ano. Eram 24 turmas de 15 dias, né? 24 turmas, cada trabalhava 15 dias, era uma equipe, são 24 equipes. Então já imaginou essas pessoas viverem do que as pessoas davam de oferta, davam de dízimo, né, para o templo? Pois é. Então imagine eles perdendo tudo isso. Aí Cristo, né, era uma ameaça, porque Cristo tornou-se uma ameaça para a posição deles, porque Cristo falava que eles estavam errados, né? E aí, olha a confusão. Imagine eu nessa posição, alguém que está prejudicando, ameaçando até meu emprego, o alimento da minha família, né? Veja que Caifás vai dizer isso. Caifás vai dizer: é melhor que a gente mate um homem e morra por todo mundo, do que os romanos venham contra a gente e tire a nossa posição, o nosso cargo, o nosso dinheiro, o nosso salário. Caifás vai confessar. Mais na frente aqui na lição a gente vai ver isso. Então, quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas olhando para Cristo, então a gente vai entender melhor o texto. É assim que a gente tem que fazer quando está examinando a Bíblia. Tem que entrar no texto. Tem que ter a empatia de se colocar no lugar de Cristo, no lugar de Pilatos, no lugar dos líderes religiosos, para a gente entender. A gente entender a mensagem espiritual, né? Pois bem, vamos ler aqui, está em João 19,6, que diz assim: ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe então Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Olha só o que Pilatos vai dizer aqui. Quando eles viram Jesus Cristo naquela cena, eles acharam muito pouco aquela humilhação, porque eles perceberam que Pilatos não queria matar Jesus, porque Pilatos já tinha dito que ele era inocente. Pilatos não queria sujar as mãos matando o inocente. Quando eles viram que havia uma coroa de espinho na cabeça de Cristo
e um manto ali para tentar que o povo risse da cara dele. Ele queria, Pilatos, obviamente, queria que o povo começasse a rir e esquecesse de matar ele, de querer matar ele, a morte dele. Então a estratégia de Pilatos nos parece dar a entender que era essa. Mas eles não, eles estavam com sede de sangue inocente. Aquilo era pouco demais, aquela humilhação. Agora já imaginou se eu e você morassem numa cidade e aí um homem de respeito, um mestre religioso que ensinava os bons costumes, aí imagine eu e você sendo preso, humilhado de praça pública, a polícia colocando na sua cabeça uma coroa de espinho e vestindo você tal, e você sendo motivo de chacota no meio da rua. A pergunta é, será que você não se mudaria, eu e você, desta cidade para nunca mais voltar ali? Já não era uma humilhação suficiente, sem tamanho? Por que eles queriam ainda matar Jesus Cristo? Era uma sede terrível. Aqueles homens que haviam cometido o pecado contra o Espírito Santo por rejeitar reiteradamente, esse é o pecado contra o Espírito Santo, a rejeição reiterada da voz do Espírito de Deus na boca de Cristo, falando eles rejeitando cada pregação de Cristo. Aqueles homens estavam todos possuídos por Satanás naquele momento. Se Satanás entrou até em Pedro para falar uma bobagem, imagine naqueles homens. Deram lugar ao espírito do maligno e ali estavam completamente cegos e possuídos por Satanás e começaram a gritar com ódio, matem ele crucificado. Não diz assim, Pilatos, pega uma espada e atravessa o coração dele logo aí e arranca a cabeça dele, não. Eles queriam mais, mas era uma morte dura. Eles estavam com ódio no corpo, porque eles não queriam só a morte de Cristo. Eles queriam ali realmente algo assim, exemplar de dois sofrimentos, que era para tentar apagar aquela chama do evangelho que Cristo pegou. Eles queriam que as pessoas que haviam aprendido e que já não aceitavam mais eles como líderes, as pessoas que haviam se convertido com essa verdade, porque a verdade estava fazendo um trabalho no coração das pessoas, não tinha mais jeito de apagar essa chama. Eles queriam a morte na cruz para que a vergonha fosse tão grande que até a fé das pessoas fosse minada com aquela morte terrível. Eles queriam mais, não, a gente não quer isso não. Crucifica-o. Olha, gritaram, vejam só. O povo de Deus gritando. Ora, por que eles não julgaram Cristo com a morte prevista na lei de Moisés, que eles tanto falavam na lei de Moisés? Qual era a morte? Apedrejamento. Pronto, apedrejava Cristo e acabou. Dava uma pedrada na cabeça, ele apagava ali, nem sentia a dor e o sofrimento e a vergonha da cruz, né? Mas não. Eles não queriam julgar, porque eles não eram da lei. Eles só diziam que eram da lei de Moisés, assim, para enganar os bestas que não liam, né, a palavra de Deus, os coitados, pobres, inocentes, que não sabiam ler nem escrever. Eles era quem diziam, e o povo acreditava em tudo que eles diziam, dominavam o povo era escravo dessa religiosidade maldita, cega, que não traz a palavra como ela é para o povo, né? Pois bem, eles tinham sede de sangue, e sangue inocente. E Pilatos diz para eles claramente aí, olha, eu não vou crucificar ele não, porque ele é inocente, ele não tem crime algum. Agora, se vocês querem crucificar, então crucifique vocês. A morte dele vai estar na costa de vocês. A culpa da morte de Cristo estará sobre a liderança da igreja dele, da igreja do professo povo de Deus. A culpa da morte do Filho de Deus está sobre os ombros, sobre o sangue dos líderes religiosos, do sumo sacerdote, dos principais sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas, dos fanáticos da seita dos fariseus. A morte está sobre vocês. Isso está implícito na fala de Pilatos. Que tudo isso sirva de reflexão para mim e para você, de ter a coragem de ir para as Escrituras Sagradas e examinar a Escritura como ela é. Parar de ser servidor de templo, de placa de igreja, de líder religioso equivocado, que está pregando a mentira, que não vive nem prega a verdade. Nós precisamos nos libertar disso. Foi para isso que Cristo veio, tirar o homem da liberdade religiosa.
tirar o homem da prisão religiosa para lhe dar liberdade espiritual, né? Eles estão pregando aí sobre liberdade religiosa, né? Uma falsa liberdade religiosa, que a religião nunca libertou ninguém. Quem liberta é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do homem vos libertar, você será livre. Não é a religião que liberta, é Cristo. Está lá em João 8, 32 e 34. Se o Filho do homem vos libertar, 32 e 36, desculpe, né? Você será livre. Cristo veio. Foi isso que ele disse quando foi lá na sinagoga, lá em Nazaré, no dia de sábado. Está lá em Lucas 4, 16 em diante, né? O Espírito do Senhor me ungiu para pregoar a liberdade aos cativos e trazer liberdade aos oprimidos. Ele está falando de quem? Pois bem, meus amados, que o Senhor nos ilumine com a sua palavra, nos faça despertar para a verdade e não fechar os ouvidos para a voz do seu Santo Espírito falando a nossa consciência.